Se você está começando no mundo dos mangás e não sabe por onde, este vídeo é para você. Hoje eu darei 5 dicas de mangás com histórias mais curtas que são perfeitos para quem está iniciando. Mas por que coleções curtas e não as mais famosas como One Piece, Attack on Titan, Naruto, Bleach, Dragon Ball, entre tantas outras? Primeiro, é que uma obra mais curta significa que você pode terminar a história mais rapidamente. Para iniciantes isso é ótimo, pois não exige o compromisso de você seguir uma série aí com 30, 50 ou até 100 volumes. Assim, você pode ler algo do começo ao fim e decidir rapidamente se aquele tipo de história é algo que você gostaria de continuar explorando. Além disso, mangás mais curtos tendem a ter tramas mais diretas e focadas. Para quem está começando, isso é o ideal, já que pode ser mais difícil acompanhar histórias com muitos arcos, muitos personagens e muitos detalhes em séries mais longas, como por exemplo One Piece e JoJo's. Por fim, começar com coleções menores pode ajudar a desenvolver o hábito de leitura de mangás. Como as histórias são mais curtas e você as termina mais rapidamente, o sentimento de realização é um motivador para o início de novas leituras. Em outras palavras, isso cria uma sensação de satisfação e também te encoraja a seguir explorando mais mangás, sem a frustração de começar algo grande e demorar muito para terminar. Mas antes de eu listar as obras indicadas, se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal. Depois, ao final do vídeo, se você se arrepender, você tira o like e deixa o dislike. Eu aprendi isso com o Cássio lá do canal Milhas e Milhas. Além disso, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Estamos aí com a meta de alcançar 2.000 inscritos até o final de 2025 e a sua ajuda é fundamental, além de não custar nada. E se você já conhece o canal e quiser ajudar ainda mais, você pode comprar os seus quadrinhos, os seus mangás lá na Amazon pelo nosso link de filiado e também se tornar um membro do canal por apenas R$ 1,99 ao mês. Todas essas informações e muito mais você encontra na descrição deste vídeo. Bom, gente, tudo isso posto, agora sim, vamos à lista com as obras que eu indico para vocês que estão começando. A primeira delas é Akira, um mangá completo em 6 volumes, no último formato que foi publicado pela JBC, e este mangá saiu originalmente lá no Japão nas décadas de 80 e 90. A história se passa em Neo Tóquio, é uma cidade futurista que foi reconstruída após a destruição da Tóquio, como nós conhecemos, lá na década de 80, devido a uma explosão misteriosa que desencadeou aí uma terceira guerra mundial. O enredo acompanha inicialmente o Kaneda e o Tetsuo, que são dois amigos, membros de uma gangue de motociclistas cujas vidas mudam drasticamente quando o Tetsuo se envolve em um acidente e é resgatado por militares, o que acaba obrigando ele a fazer parte aí de um projeto militar secreto ligado a uma entidade chamada Akira. O Kaneda é o protagonista da história e ele é um rebelde e também um líder. Ele até tenta resgatar o Tetsuo, mas uma luta sanguinária envolvendo gangues de motociclistas faz com que o Kaneda reveja esses objetivos. Ele também acaba por se envolver com a resistência que luta contra o governo autoritário japonês. E tudo isso meio que por acaso. Bom, a história explora temas como ilícitos, autoritarismo, corrupção e revolução tecnológica. A obra também se enquadra como sendo dos gêneros de ação e ficção científica. Atenção, este é um mangá um tanto quanto violento, então leve isso em consideração antes de efetuar a compra e a leitura do material. Akira é uma das obras mais influentes da história e ajudou a popularizar os mangás e as animações aqui no Ocidente, especialmente após a adaptação cinematográfica de 1988, e que é de uma qualidade que o faz ainda se destacar até os dias de hoje. A segunda obra é Death Note, também um mangá publicado pela JBC aqui no Brasil e também completo em 6 volumes, no último formato que foi adotado pela editora.
Este mangá foi publicado lá no Japão entre os anos de 2003 e 2006 e a história gira em torno do Light Yagami, que é um estudante excepcional que encontra por acaso um caderno chamado Death Note, que pertence a um Shinigami ou Ryuki. Shinigami é um deus da morte. O caderno permite que o Light mate qualquer pessoa apenas escrevendo o nome desse alvo enquanto visualiza o seu rosto. Nisso, o Light decide usar o Death Note para eliminar criminosos e criar um chamado mundo perfeito, onde ele, claro, seria, né, o grande deus, adotando o nome de Kira. A polícia e a Interpol começam a investigar esses assassinatos misteriosos e chamam o melhor detetive que existe, conhecido apenas como L, para resolver o caso. Então somos apresentados a um intenso jogo psicológico entre o Light e o L, repleto de estratégias, manipulações e reviravoltas. A obra é classificada como dos gêneros sobrenatural, suspense e tem uma pegada psicológica. Esta obra se tornou um dos mangás mais populares da história, ganhando adaptações para anime e live action. A abordagem filosófica aqui é tão boa que surgiram dois tipos de fãs: os simpatizantes com o Light, o chamado Team Kira, e os simpatizantes do L. A terceira obra é Lady Snowblood, um mangá escrito pelo Kazuo Koike, publicado aqui no Brasil pela Panini em 2021 e tem um total de 4 volumes no formato Tankō. A obra é um clássico dos mangás de vingança espadachim, repleto de ação e violência. Nessa história aqui nós acompanhamos a Yuki, que é uma mulher treinada desde o nascimento para ser uma assassina. Seu único objetivo na vida é vingar a sua família, que foi brutalmente destruída por um grupo de criminosos. A mãe dela, por exemplo, foi vilipendiada, para não dizer outra coisa, e escravizada. E toda a sua família foi assassinada. Além disso, antes da mãe dela morrer na prisão, acaba dando à luz a Yuki, né, apenas para que a filha cumpra a sua vingança. Ao longo da trama, a Yuki, conhecida então como Lady Snowblood, se infiltra em diferentes círculos sociais e políticos para alcançar os responsáveis por aquela tragédia. É classificado como gênero ação e drama e foi adaptada para o cinema em 1973, influenciando diretamente obras como Kill Bill do excelentíssimo Quentin Tarantino. A narrativa trágica aqui é sensacional e esta obra é um dos grandes clássicos japoneses. E por ser uma fonte de inspiração para o filme Kill Bill, é claro que Lady Snowblood é um mangá bem sanguinolento. Não poderia faltar Hiroshi Hirata, então o quarto mangá indicado é O Preço da Desonra, um volume único do renomado mangaka, repito, Hiroshi Hirata, que é o meu autor favorito. Conhecido por histórias de samurais que exploram temas de honra, lealdade e também sacrifício, a obra aqui se destaca por uma abordagem realista e dramática do Bushido, ou, como é conhecido aqui, o Código de Ética dos Guerreiros Japoneses, dos Samurais. Foi publicado aqui no Brasil pela editora Pipoca e Nanquim e continua disponível, hein? Inclusive em promoção neste momento. O mangá segue um cobrador de promissórias e a história nos coloca diante de dilemas morais e também sociais, como, por exemplo, o conflito entre a honra e a necessidade de sobrevivência. Acontece que durante as guerras, muitos samurais, ao invés de enfrentarem a derrota com a morte, como manda o Bushido, eles optavam por pagar pela vida. E como ninguém carrega dinheiro durante as batalhas, eles assinavam promissórias, se comprometendo a pagar a quantidade acordada em dinheiro ou então pagar a vida. E esse é o papel do protagonista, cobrar por essas notas promissórias. A trama aborda principalmente a rigidez do Bushido e as consequências brutais de qualquer mancha na honra de um guerreiro. Algumas passagens aqui são bem tristes, pois a vergonha, a desgraça não recaía apenas para o indivíduo que assinou aquela nota promissória, mas também para toda a família. O mangá é marcado por um realismo impressionante, com ilustrações e diálogos profundos que questionam
a própria natureza da honra e da desonra. O mangá é dos gêneros de ação e drama com uma temática aí de samurais dentro de um contexto histórico japonês. O mestre Hiroshi Hinata é conhecido pelo seu traço bastante detalhado e realista e também por retratar a cultura samurai de uma forma mais intensa e sem aquela romantização que normalmente nós vemos nos filmes. Essa é uma obra recomendada então para quem gosta de obras mais sérias. E aqui nós temos também, claro, muita violência. E finalmente, para finalizar a lista, na quinta posição nós temos aí uma obra que é bem mais calma que as anteriores. Um Bairro Distante, que também é um mangá de volume único, escrito pelo mestre Jiro Taniguchi e publicado aqui no Brasil pela editora Pipoca e Nanquim. A obra é uma narrativa bastante sensível e introspectiva sobre o afeto, o passagem do tempo e segundas chances, combinando aí, então, eu diria, realismo e melancolia de uma forma que eu achei muito gostosa de ler. O protagonista é o Hiroshi Nakahara, um homem de 48 anos que por acaso acaba pegando um trem errado e voltando para a cidade natal, onde ele não voltava há muitos anos. E ao visitar o túmulo da mãe dele, ele acaba desmaiando, tem uma sensação ruim, ele desmaia. E quando ele acorda, ele percebe que ele retornou para o tempo de quando ele tinha 14 anos, mas mantendo a consciência de adulto. Então ele vai aí reviver passagens da sua adolescência, interagindo novamente com a família dele, com os amigos, enquanto tenta aí compreender quais foram os acontecimentos que levaram ao desaparecimento misterioso do pai dele. A história aqui aborda temas como nostalgia, arrependimento, família e a possibilidade de mudar o destino. E nós ficamos torcendo o tempo todo para que isso aconteça. A obra também é classificada como dos gêneros de drama e slice of life. Slice of life é um gênero que busca, se concentra em representar a vida cotidiana dos personagens com pequenas e significativas interações. Apesar de que nós temos aqui uma espécie de viagem no tempo. Um Bairro Distante é uma das obras mais aclamadas do mestre Jiro Taniguchi e uma das minhas preferidas. Lembrando que as obras do Jiro Taniguchi são caracterizadas por ter um ritmo mais contemplativo, uma arte belíssima, é verdade, e um tanto de carga emocional. Então, se você ler Um Bairro Distante e gostar da obra, provavelmente você gostará de praticamente tudo que o Jiro Taniguchi escreveu. O mangá já foi adaptado para o cinema e também para o teatro e é considerado um dos grandes exemplos aí do mangá como uma forma de literatura visual sofisticada e reflexiva. E aí, gostou da minha lista? Qual é a sua? Deixe aí nos comentários para ajudar o pessoal. Se você me acompanhou até o final deste vídeo, o meu muitíssimo obrigado. Eu sou o Diego do canal Mangás e Mais. Até mais. E o meu muito obrigado a todos os membros apoiadores deste canal.